Meus irmãos, alunos do Instituto Bíblico Ebenezer, estamos aqui de volta para trazer um pouco mais da matéria Origens Bíblicas. Espero que todos estejam se aplicando ao estudo e estejam incluindo isso no cabedal de conhecimento de cada um para uso no seu ministério, para uso na Igreja do Senhor Jesus. Vamos voltar a falar um pouco sobre cânon, falar aqui sobre canonicidade, que é o processo de se reconhecer os 66 livros da Bíblia como palavra de Deus. Isso é conhecido, então, como canonicidade, ou a formação do cânon. O cânon é aquela regra ou régua de medir, né? A igreja em si, a igreja cristã, não criou o cânon. Em vez disso, os cristãos vieram a reconhecer os livros porque eles eram a revelação inspirada de Deus. A própria Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Isso está escrito lá em 2 Timóteo, conforme está aí na nossa apresentação. O cânon de toda a Bíblia, de todos os livros do Novo Testamento, da forma como conhecemos hoje, foram oficialmente reconhecidos na Igreja Ocidental em 367 depois de Cristo, na Carta Festival de Atanásio, e na Igreja Oriental no ano 397 depois de Cristo, em uma decisão conciliar em Cartago. Então, a Bíblia, originalmente, como nós evangélicos usamos, ela é reconhecida pelos cristãos de todo o mundo já há muitos anos. Os 66 livros que hoje habituamos a ver nas nossas Bíblias, então, foram reconhecidos na Carta e Concílio do século IV, que nós citamos anteriormente. Antes que o primeiro concílio da Igreja formalmente ratificasse a questão sobre quais os livros comporiam as escrituras cristãs, as decisões já haviam sido tomadas por diversos estudiosos e exegetas da Bíblia. O concílio apenas fez o registro aprovando o que já era conhecido. Vamos falar um pouco, então, agora sobre materiais empregados na redação da Bíblia. Primeiro, nós temos o papiro. Papiro vinha de vegetais que eram tirados da sua casca, secado num processo bem utilizado na época. Isso você tem o registro na página 13 do seu livro texto, você tem alguma coisa sobre isso, né? Se você, página 13, está falando sobre o papiro, sobre o pergaminho de Pérgamo. Pergaminha porque vinha da cidade de Pérgamo, mas já era um rolo ainda difícil de manuseio, né? Depois nós temos o velino, está na página 14 do livro texto, óstraco, cerâmicos, né? Cerâmica esmaltada. Agora vamos falar um pouco sobre as formas dos livros antigos. Primeiro, está na página 15, você tem aqui os rolos. Jesus, quando esteve na sinagoga, foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. Basicamente duas pessoas ficavam numa ponta do rolo e duas na outra ponta. Ele era enrolado de um lado e desenrolado do outro, e no centro tinha a leitura que se desejava. Então, era colocado em forma de rolo. Depois a gente vai encontrar os códices. Os códices já é praticamente o formato de um livro, mas era naqueles materiais antigos, né? Materiais antigos, mas já era mais fácil de manuseio. A leitura já era mais facilitada. Você encontra
essa descrição na página 16 do livro-texto. Já era uma coisa mais artística. Dicas de estudo, as dicas quentes, né? O que originou a revolta dos Macabeus? O que originou foram os valores nacionais sendo destruídos e profanados. Os judeus eram liderados pelo sacerdote Matatias, que reagiram contra Epifânio, dando origem à revolta dos Macabeus. Qual era a origem de Herodes o Grande? Então, vamos lá. Era um príncipe idumeu. Príncipe idumeu. Idumeu quer dizer descendente dos Edomitas, um povo que morava ao sul de Israel. Aí nós temos a próxima pergunta, que é quando a cidade de Jerusalém passou a ser incorporada ao território de Israel, e qual era o propósito de Deus em cada dispensação. Aqui a gente está fazendo aqui um apanhado geral no livro, né? Aí nós temos a próxima pergunta, que é quando a cidade de Jerusalém passou a ser incorporada ao território de Israel, e qual era o propósito de Deus em cada dispensação. Jerusalém passou a ser incorporada ao território de Israel com a chegada de Davi ao reinado. Qual era o propósito de Deus em cada dispensação? Uma outra pergunta. O propósito de Deus em cada dispensação é colocar o homem debaixo de uma regra de conduta. Então, cada dispensação, Deus tem uma forma de tratar com o homem. Origens bíblicas. Deus te abençoe.